Oiê, eu sou a Deise Candioto e o vídeo de hoje é um vídeo com latinhas. Isso mesmo, eu não aguentei. Precisava fazer mais daqueles mini cenários que eu fiz com latinhas de atum. Como eu tinha dito no vídeo passado, eu tenho um monte daquelas miniaturas de lembrancinhas de locais que eu viajei, né? De recordação de locais que eu viajei e que no vídeo retrasado eu fiz 3 mini cenários usando as minhas lembrancinhas. E eu não consegui aguentar e vou fazer mais 3 mini cenários para compor as minhas outras latinhas que já estão lá na parede. E se você gosta de conteúdo de transformação, já continua aqui nesse canal, dá uma passeada aí, ver as outras transformações que eu estou fazendo aqui na minha casa. Quem chegou agora, que chegou bastante gente nova, seja muito bem-vindo à minha casa virtual. Espero que vocês curtam e estejam sempre comigo. Chega de lero-lero e bora pro vídeo? Começamos com a latinha de atum, passando batida de pedra com um pouco de tinta, porque a batida de pedra funciona como um primer, porém ela não vai pintar a lata e ela fica transparente, então por isso que eu usei um pouco de tinta. Depois de usar a batida de pedra, eu fui pintando. Se eu não me engano, eu tive que dar umas 3 demãos de tinta branca para chegar nesse tom. Com a tinta branca um pouco molhada ainda, venho passando mostarda, bem aleatório, para parecer realmente que está manchado. Quero fazer aqui um cenário como se fosse uma cozinha de roça. Então vai ter uma parede que não é muito certinha, é irregular a pintura e um chão vermelhão. E essa latinha vai representar a viagem que eu fiz até Morretes, um lugar incrível, um passeio de barco tipo Veneza e um dos passeios de trem mais lindo que tem aqui no Brasil. Pegamos um pôr do sol muito lindo que valeu muito a pena. E a cidade tem vários casarões antigos que são restaurantes, com uma comida típica, o barriato, que basicamente é uma carne meio com farofa e banana cozida. E dizem lá que fica cozinhando por horas essa carne no fogão a lenha. Então, para representar essa minha cozinha de roça, comecei fazendo uns tijolinhos como se a parede tivesse descascada. Gostei muito de Morretes, porém eu achei que por uma cidade turística não tem muito vida noturna, por conta que ela é mais visitada durante o dia, quando o trem sai de Curitiba e vai até Morretes. Então não tem muito o que se fazer nessa cidade que é turística. Mas para passar apenas um dia é muito legal. E em volta dos tijolinhos eu vou aí fazer como se a parede tivesse descascada. Com o pincel bem fininho, faço as metades do tijolinho e depois com o pincel chanfrado, faço a sombra dentro dessa parede quebrada para dar a impressão de profundidade. Quando você usa um pincel chanfrado, primeiro você tem que colocar na água para hidratar o pincel, tirar o excesso de água, colocar tinta apenas na ponta do pincel. E aí sim, venho trabalhando com a sombra para dar a profundidade. Faço a luz nos tijolinhos, porque senão o tijolinho vai ficar muito chapado e não vai dar a impressão que ele vai ter aí um relevo. Pincel liner e bem fininho, com a tinta preta, faço o contorno desse pedacinho de parede quebrada. Agora com um pedaço de massa bem quase que impossível de modelar, porque essa massa de biscuit estava bem seca já. Adivinha o que eu vou fazer para colocar essa mini panelinha? Um fogãozinho a lenha. Com mais um pedacinho de massa dura também. Faço a parte de cima do fogãozinho. Com uma régua faço as marcações que vai se tornar tijolinhos. Sim, porque o nosso fogão a lenha vai ser muito chique, feito de tijolinhos à vista. Representando então o nosso cenário de Morretes, aonde que cozinha o barriato no fogão a lenha por horas. Bom, isso é o que eles nos dizem, né? E essa massa de biscuit está na cor natural, então ela não tem cor. Eu não tinha como tingir essa massa, porque como eu disse, ela já estava bem seca, bem dura. Então eu preferi fazer assim mesmo, na cor natural, e depois pintar. E com a cola Cascorês, apesar dela estar no tubinho da cola tenaz, mas não é cola escolar, é a cola Cascorês
para artesanato. Passei aí na parte de baixo e também na parte de cima. Colei essas duas partes e agora com a tinta vermelha vou pintar tudo isso. Olhando bem agora, eu deveria ter pintado isso antes de colocar, porque eu já sabia que eu ia pintar. Ficaria muito mais fácil ter pintado antes de colocar aí, mas, né, umas borradinhas aqui, outra ali, a gente conserta. Gente, tem uma coisa que eu sempre esqueço e agora acabei de lembrar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui nesse canal, ajuda o canal a crescer, para que eu consiga cada vez mais trazer vídeos para o canal, porque querendo ou não, é muito trabalho você fazer vídeos aqui para entreter as pessoas. Infelizmente, não temos o retorno que a gente pensa em ter. Mas deixando o seu recadinho carinhoso, que eu tenho sempre recebido muito aqui no canal, isso vale muito o trabalho gasto. E com os gravetinhos eu passo cola branca e vou enfiando aí dentro do fogãozinho a lenha, gravetinhos que eu peguei mesmo aqui no quintal de casa para ficar bem realista o nosso cenário. E para combinar com as outras latinhas cenários que eu já fiz, vou pintar da mesma cor com o Metal Color toda a volta dessa latinha de atum. E se eu não fosse colocar uma panela enorme aí em cima, ficaria até legal fazer uma janelinha nessa parte aí que sobrou. E super simples, você não precisa fazer nada muito elaborado para fazer um mini cenário, um quadrinho. É que a panelinha que eu tenho, que eu comprei de lembrancinha, acabou preenchendo todo esse espaço, mas eu acho que ficaria super legal fazer uma janelinha. Vou cortar essa tampa de plástico que eu não sei de onde veio, mas eu costumo guardar todas essas tampinhas que eu acabo usando até para colocar tinta em cima, cola, para não ficar lavando e gastando água quando eu tô fazendo algum trabalho artesanal. E gastando tempo também. Depois de cortar essa parte aí de cima, vou pintar com a tinta branca. Eu uso a tinta de parede mesmo. Se fosse para venda, eu passaria aí um primer, porém, como é para mim, passei mesmo a tinta, porque sou eu que vou manejar, né, essa peça. Então eu sei que tem que tomar um pouco mais de cuidado. Depois de dar umas 2 demãos da tinta branca, eu venho novamente com a cor dourada da Metal Colors e também vou passar umas 2, 3 demãos até que a tinta fique bem nivelada. Tem muita gente que finaliza sempre com verniz. Eu sou a pessoa que odeia verniz. Quando eu comecei a trabalhar com MDF, caixas de MDF, né, para venda, eu passava o verniz, mas depois eu percebi que as peças, depois de um certo tempo, ficam grudentas, melecadas. Então eu não uso verniz para nada. Com a cola Cascorês, lembrando que não é cola tenaz, colo a panelinha com o barreato lá de Morretes no fogão a lenha. Depois de cortar um pedaço de acetato transparente em cima dessa tampinha que vai ser a moldura da latinha. E bora para a segunda latinha. E essa eu já tinha passado spray branco, porém eu não tinha mais para passar na primeira latinha que vocês viram. Depois de passar o spray, eu passo a tinta branca, tinta de parede, e venho com a tinta azul. Agora o meu cenário vai ter um céu. E embaixo do azul eu vou usando mostarda e sempre dando batidinhas para que uma tinta mescle com a outra para não ficar manchado, não ficar uma divisão de cores. Você pode notar que tá bem suave a transição entre uma cor da outra. Por isso também que primeiro eu uso o branco. E agora com esse caramelo eu vou fazer uma casinha bem simples, que o meu cenário vai ser um cenário do sertão. Parece que não vai sair uma casinha, mas calma. Com o marrom eu venho fazendo o telhadinho como se fosse um telhadinho de palha. Poderia também estar usando o pincel liner, pincel mais fininho, que também daria certo. Agora sim, com o pincel fininho, faço com a tinta preta a porta e as janelinhas. Com o verde mais escuro, vou fazer um cacto.
E olha que simplicidade. Puxando aí uns galinhos meio torto, uma casa de palha e um cacto. É o cenário perfeito para lembrar do sertão. E essa latinha vai representar a viagem que eu fiz para Maceió, Alagoas. Apesar do lugar ser praiano, com praias lindíssimas, eu não vou fazer a representação disso, porque lá vemos muito sobre o cangaceiro e o sertão. E olha que roupinha fofa que eu trouxe pro Luigi, porque quando eu fui pra lá eu estava grávida, e acredita que o Luigi até hoje brinca com esse bonequinho. Fiz com a tinta rosa umas florzinhas nesse cacto, e para dar uma luz no cacto, fiz com a tinta branca bem aguadinha, uns risquinhos no meio. Com um pedacinho de massa de biscuit, vou fazer o chão para dar uma altura aí na minha pecinha que vai ficar em cima dessa massinha. Passo cola branca cascorês, vou ajeitando aí o chão do meu sertão e depois pego o pincel fininho. Vou fazer aí um círculo para representar o sol que tem no sertão. Mais uma vez, passando a cola cascorês em cima da massinha e em volta, porque eu vou jogar um pouco de areia para enfeitar o meu chão. E vamos de tampinha novamente. Cortei aí parte do meio da tampa para fazer a moldura do meu quadrinho. Pinto com a tinta branca que eu uso, tinta de parede, e depois eu passo o dourado da Metal Colors. Queria saber se vocês estão curtindo assistir esses vídeos, porque eu tenho mais um monte de lembrancinhas de viagens e eu quero aqui fazer uma parede decorada com essas lembrancinhas. Então, se vocês estiverem curtindo, eu faço mais vídeo, porque olha o tanto de lembrancinha de viagem que eu coleciono e que tá aí dentro dessa bacia. Gente, eu tenho tanta coleção de viagem que eu quero fazer com cada coleção algo bem diferente e que não fique aquele monte de cacarecos pela casa espalhado sem nenhum sentido, e sim algo bem legal representando os locais que eu fui e sim deixando memórias afetivas espalhadas pela casa toda, porque essas são as verdadeiras memórias afetivas. Não são apenas coisas velhas, mas sim aquilo que te faz lembrar de algo que você viveu. Apesar de que eu vou ser bem sincera, essa viagem para Maceió não foi muito legal. E olha os meus minis cangaceiros que vai fazer parte desse cenário. E não foi muito legal porque além de ter chovido muito, eu ainda estava grávida, não estava muito bem. Mas a pessoa não pode ouvir falar vamos viajar, que a pessoa já quer ir. E depois de colar o acetato na tampinha, colo então a minha moldura na latinha. E bora fazer mais outra! Sim, porque nós temos mais cenários por aqui. E dessa vez vai ser sim um cenário meio praiano. Então depois da tinta branca, passei aí por todo o chão essa cor mostarda para representar a areia, o azul no céu para representar as nuvens, com um pouquinho de branco. Embora esse cenário vai ser mais simples, porque a lembrancinha, o cacareco que eu trouxe de viagem, ele é um pouquinho grande, então ele meio que pega o cenário inteiro. Com a tinta preta e um pincel fininho, faço uns coqueiros. E vai me falar que isso é difícil de fazer. Você faz meia lua praticamente, depois puxa uns risquinhos, até uma criança faz isso. Pensa num lugar lindíssimo, acho que um dos lugares mais lindos que eu fui. Amo tirar foto, foi difícil até de selecionar as fotos que eu queria mostrar aqui. E você já tem um palpite da onde que é esse cenário? Vamos ver se alguém consegue acertar. E foi uma viagem muito legal, porque eu fiz ela em fevereiro, que na minha opinião é a melhor época para você fazer viagens para a praia. Não estava chovendo, como eu já fiz viagens em junho e em julho, me arrependi até o último fio de cabelo porque gastei dinheiro à toa. Agora eu já sei, época de frio, vá para o frio, porque sim, você vai jogar dinheiro fora. E quando você vai para esses lugares praianos, quando tem um sol maravilhoso, a água fica sempre linda. Passei cola no chão e coloquei um pouco de areia, e lá vamos nós novamente com uma tampinha para fazer uma moldura. Minha amiga Antônia do canal Sweet Art fez cada quadrinho maravilhoso usando essas tampinhas também, que eu achei
formidável a ideia. Ela meio que usou essas tampinhas como minis bastidores. Gente, não é legal isso? Usar essas tampinhas que muitas vezes a gente acaba jogando fora para fazer quadrinhos. Claro que eu também tô usando para fazer uma moldura, mas no meu caso o foco mesmo é o mini cenário. E com o acetato faço novamente um círculo para tampar o meu quadrinho, a minha moldura, para ficar realmente parecendo que é um cenário. Com um pedacinho, uma bolinha de massinha, não tingi, porque como eu disse, essa massinha estava bem dura. Depois de fazer uma bolinha, eu vou fazer como um quibe e corto um dos lados, meio que achatando para formar folhas de coqueiro. Pintei, não estava seco ainda. Pintei com a tinta verde escuro as minhas folhas e com a tinta mostarda venho dando uma luz. Claro que eu dei uma secada na tinta, nessa tinta verde, para que eu conseguisse fazer essa luz. Vou colar essas folhas uma sobre a outra e colar na lateral da minha latinha, parecendo que tem ali na moldura apenas as folhas. E olha que fofura esse carrinho, representando o local onde eu fui passear. É como se fosse um caminhãozinho, tipo aqueles que vinha do sertão antigamente para São Paulo. Tem um nome, mas eu não consigo lembrar. Cheios de malas e cacarecos. Claro que para finalizar tudo isso, vou fazer as plaquinhas como se fossem setas, indicando o local que está representando o meu mini cenário. E por incrível que pareça, as 3 primeiras latinhas que eu fiz as setas apontando para um lado. E eu nem prestei atenção que essas outras 3, eu fiz elas apontando para outro lado. E essa fivelinha, eu cortei ela no meio, fiz umas bolinhas de massa Durepox para fazer o meu ganchinho atrás da lata. E foi assim que elas ficaram. Gostaram? Curtiram? O que vocês acharam desses mini cenários representando locais turísticos? E olhando assim, parece até aqueles quadros antigos que eram meio arredondados, que tinha um vidro na frente. Olha só o nosso cenário de Punta Cana. Fica na República Dominicana, é uma ilha, um outro país, que além de tudo muito lindo, as pessoas são maravilhosas. Estão gostando da minha coleção, dos meus mini cenários? E se você não quer perder as próximas latinhas, se inscreve aqui, ative o sininho, mande para aquela pessoa que adora um bom cacareco espalhado pela casa. E olha que cantinho mais charmoso que está ficando. É claro que ainda tem muita coisa para colocar aí. E tudo que você viu em cima dessa máquina de costura foi praticamente feito aqui pelo canal. Eu fiz essa toalhinha, mas não mostrei aqui, porque já faz muitos anos que eu tenho essa toalhinha de bordado, ponto cruz, feito à mão por mim. Essas caixas livros que estão aí do ladinho são, na verdade, álbuns, e tem o vídeo aqui no canal. Essa estrela que parece de madeira, mas na verdade é de biscuit, foi feita num dos vídeos de Natal. Se você gosta desses vídeos, já deu uma passeadinha aqui pelo canal, tem bastante coisas legais. Eu sou a Deise Candioto, até o próximo vídeo. Tchau!